Um túmulo num canto isolado de um cemitério em Medellín, na Colômbia. Essa mulher, quando visita a cidade, sempre passa por lá. Quando olha para a sepultura, o que a senhora diz para ele? Na primeira visita, há muitos anos, eu fiquei quase paralisada, pensando no que eu e os meus filhos passamos. No ano passado, eu voltei lá, com muitas perguntas sem resposta. E qual a principal pergunta sem resposta? Onde foi parar esse amor que ele dizia que sentia por nós? Ele é o traficante colombiano Pablo Escobar. E essas eram as coisas que fazia. Mandar matar o ministro da Justiça, encomendar a morte de um candidato à presidência, derrubar um avião, matando 110 pessoas. Essa guerra deixou muitas sequelas e muita dor em muitas famílias. Maria Vitória Henao, 58 anos, é viúva de Pablo Escobar. Vive em Buenos Aires, na Argentina, com os 2 filhos. Chegaram no começo de 1994, numa fuga desesperada da Colômbia. Pablo Escobar tinha sido morto pela polícia em Medellín poucos meses antes. A família escapou da Colômbia com novas identidades fornecidas pelo governo. Maria Vitória Henao passou a ser Maria Isabel Santos e foi assim que pediu para ser chamada nessa entrevista em Buenos Aires. Vamos começar pelo final, senhora Maria Isabel. A senhora escreveu um livro e, para isso, precisou voltar para Medellín, certo? Foi um impacto muito grande. A Colômbia ainda me enche de lembranças. Percorrer as ruas de Medellín, até hoje, me traz muita dor e muito medo. Medellín, hoje uma cidade renovada, se esforça para apagar a memória de Pablo Escobar. Em fevereiro desse ano, a prefeitura implodiu o edifício Mônaco, um símbolo do poder do traficante. O que a senhora sentiu quando viu as imagens? Eu lembrei das histórias que vivi ali com meus 2 filhos. Maria Isabel tinha 12 anos quando conheceu seu vizinho de bairro, Pablo Escobar. Aos 14, ela passou por uma experiência traumática que só agora revela. Pablo a obrigou a fazer um aborto. Só fui entender essa história há 2 anos, fazendo análise. Esse episódio estava escondido no meu inconsciente porque era como um pecado mortal. Foi na terapia que eu descobri que aquilo foi um abuso. Isso havia sido uma violação. Eles se casaram 1 ano depois. Escobar estava com 26 anos, ela com 15. Pablo vivia fugindo da polícia e envolvido com muitas amantes. Quando Maria Isabel conseguia passar alguns dias com um dos homens mais violentos do mundo, o clima era calmo. Nunca passou. Pablo nunca foi violento, nem comigo nem com meus filhos. Ele era muito respeitoso. Não falava nem palavrões dentro de casa. Só que Pablo quase nunca estava em casa. No edifício Mônaco, por exemplo, ele nem chegou a morar. A família ocupava a cobertura do prédio e os outros andares ficavam vazios. Um dia nós sofremos um atentado. Quase morremos. Foram 700 quilos de dinamite. A explosão foi em janeiro de 1988. Ordem de traficantes rivais de Pablo Escobar. O prédio tinha sido construído a mando de Pablo. Aos 22 anos, Maria Isabel tocou a obra e rodou o mundo junto com uma decoradora para comprar os quadros e esculturas para os apartamentos. Vocês viajavam com uma mala de dinheiro? Jamais paguei por arte, nem em dinheiro vivo, nem em cartão de crédito. Eu comecei a entender de arte, as pessoas me procuravam para consultorias, eu trocava por obras e fui ganhando minhas comissões. Alguma dessas obras ainda está com a senhora? Não. Algumas foram destruídas nesse atentado ao Mônaco. Outras se queimaram quando os rivais incendiaram nossas outras casas. E muitas eu tive que entregar para o cartel de Cali, depois que Pablo morreu. Essa reunião com o cartel de Cali, bando rival de Pablo Escobar, é um momento chave que ela conta em detalhes na autobiografia. Os traficantes diziam que Escobar devia para eles e queriam também um reembolso pelos milhões que gastaram para caçá-lo. Maria Isabel entregou aviões, fazendas, imóveis e até um quadro de um dos maiores pintores do século XX, Salvador Dalí.
Acho que nem em seus momentos mais surrealistas, Salvador Dalí imaginou que uma obra dele selaria a paz entre traficantes. entre os carteles de narcotráfico. Saudadas as dívidas com os bandidos e com o pouco que sobrou sendo apreendido pelo Estado colombiano, Maria Isabel diz que fugiu levando só os filhos e a mudança. Daí, a pergunta. ¿De qué vive? Vocês vivem de quê? Vivo de mi profesión de coach. Eu sou coach, dou consultoria de autoajuda. E meu filho vive de seus livros e documentários. Moro num apartamento alugado há 24 anos. Hemos encontrado Não temos milhões de dólares escondidos em lugar nenhum. Entonces podemos garantizar. Posso garantir para o público do Brasil que a senhora e os seus filhos nunca usaram nenhum centavo da fortuna de Pablo Escobar? Nenhum centavo. Em 1999, quando sua verdadeira identidade foi descoberta na Argentina, Maria Isabel passou 1 ano e meio presa. Teve a vida investigada e foi absolvida em todas as instâncias. Tudo resolvido na justiça para a família de Pablo Escobar? Não. Eis que, de novo, eles estão encrencados com a justiça. O foco das investigações está aqui. Essa obra inacabada, que era para ser uma estação de trem VIP para o município de Pilar, que fica a 50 quilômetros de Buenos Aires e é uma cidade de gente rica. Segundo a promotoria, parte do dinheiro usado nessa obra veio de um narcotraficante colombiano. E os intermediários da negociação seriam a mulher de Pablo Escobar e o filho dela. Eles teriam levado 100 mil dólares. Maria Isabel diz que até onde ela sabia, o colombiano era pecuarista. O livro tem um capítulo inteiro sobre isso. Eu fui uma simples intermediária que ganhou uma comissão. Tenho a minha consciência tranquila. conciencia en paz. O procurador rebate. Nos pareció raro, primero que ese documento... Essa comissão não foi declarada para a Receita. E por isso, ela e o filho estão sendo acusados de colaborar com lavagem de dinheiro. Enquanto espera a sentença, que pode até mandá-la de volta para a cadeia, Maria Isabel, que um dia foi Maria Vitória, procura viver normalmente. Se é que uma vida normal é possível para a viúva de Pablo Escobar. Esta historia. É como eu digo no livro. O fantasma de Pablo vai estar sempre por perto. Até onde, senhor? Hasta el final, hasta donde, Señor.